Existem coisas que acontecem na sua vida que no começo você não entende. São pessoas que se afastam, são ambientes que mudam. E no final das contas você se pergunta por quê. Mas e se eu te disser que nem toda separação é perda e que nem toda união é para sempre? Hoje eu quero te ajudar a entender dois processos que Deus usa para nos conduzir ao nosso propósito, a união e a separação. Então, se você está vivendo um desses momentos agora, eu te digo que esse vídeo não chegou para você por acaso. Seja bem-vindo a esse canal, a Busca Devocional, onde todos os dias nós estamos em busca de propósito, em busca de união com Deus, de relacionamento com Deus e em busca de clareza com respeito aos planos, aos projetos de Deus para a nossa vida. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva e já ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos devocionais. Então esse é o nosso tema de hoje, a separação e a união. Esses processos você enfrentou e vai enfrentar em algum momento da sua vida, porque Deus vai permitir que aconteçam coisas na sua vida que a princípio você não entenda, mas elas são essenciais para a sua jornada. O problema é que muitas pessoas tentam permanecer em lugares onde Deus já encerrou o ciclo delas. E em outros casos se apressam para se unir àquilo que Deus ainda não confirmou. Qual o problema disso? O problema é que quando isso acontece, sem que você perceba, você acaba se desviando do projeto, do propósito de Deus para a sua vida. E a sua preocupação, acima de todas as coisas, deve ser essa. O que é que Deus quer de mim? Tem uma passagem que me chama muito a atenção, que fala lá no livro de Atos, capítulo 9, sobre a conversão de Paulo. Quando ele entendeu que era Jesus falando com ele e que as coisas que ele praticava, que na mente dele eram corretas, como se ele estivesse fazendo o que era certo, no fundo eram erradas, a pergunta que Paulo fez para o Senhor Jesus foi a seguinte: Senhor, o que queres que eu te faça? Então a nossa maior preocupação deve ser: nós não podemos fugir dos planos de Deus, da direção de Deus, porque somente assim nós vamos estar guardados por Ele para toda a nossa vida. Na Bíblia nós vemos claramente que Deus trabalha por processos, e processos são inevitáveis. Deus não vai te impedir de viver os processos que você precisa viver, mas Ele vai te conduzir, Ele vai te guiar em cada um desses processos. E dois deles são inevitáveis, que é a separação e a união. No livro de 2 Samuel, no capítulo 20, acontece algo muito forte. Um homem que surgiu, chamado Seba, ele promoveu divisão entre o povo, logo depois que o reinado de Davi foi restituído. E está escrito o seguinte, olha: então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicre, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não temos parte com Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicre. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Aqui deixa bem claro que houve tanto uma separação quanto uma união. E ali ficou provado com quem o rei Davi, naquela nova etapa do seu reinado, poderia contar. Então aqui nós podemos ver duas atitudes diante de um mesmo cenário que identificam esses dois processos. Uns se separaram de Davi e outros ficaram unidos ou se uniram a ele. E é diante disso que eu te digo, nem toda separação é ruim. Há separações que acontecem que são permitidas por Deus porque de alguma forma estavam nos prendendo àquilo que nos desviaria do propósito de Deus para nós. E sabe quando Deus permite separações? Quando um ciclo se encerra. Quando já não existe mais espaço de tempo para você ali naquele lugar. E até com aquelas pessoas que você já aprendeu o que você tinha que aprender, ou que simplesmente se tornaram perda de tempo na sua vida. E eu sei que é difícil falar isso, mas o fato é que muitas pessoas e muitos lugares, depois de um certo período, se tornaram perdas de tempo. E quando eu falo perda de tempo, eu falo sobre o tempo de Deus. A verdade é que muitas coisas já deveriam ter acontecido na sua vida segundo a vontade de Deus, mas tem muita gente se atrasando com respeito àquilo que Deus tem para fazer nas suas vidas. Deus permite separações quando um nível já foi cumprido.
Seja por causa de uma etapa que você já venceu, sobre algo que você precisava aprender ou de repente ensinar alguém. E quando aquela missão já foi cumprida e o objetivo de Deus com relação àquilo foi alcançado, Deus permite que haja essa separação. É como se Deus dissesse assim: olha, agora é hora de você mudar de nível. Você quer ver também uma outra maneira quando Deus permite que haja separação? Quando um relacionamento já não sustenta mais o propósito de Deus para você. Deus conhece as suas falhas, as suas fraquezas, e Ele sabe tudo aquilo onde o seu coração está apegado quando não está apegado a Ele. Deus permite essa separação de pessoas quando Ele percebe que o que Ele está perdendo é você. Deus não quer te perder. Deus não quer você distante. Então, em algum momento da sua vida, Ele vai precisar te separar daquilo que de alguma forma tem te separado dele. Deus te separa de ambientes quando esses começam a limitar o seu crescimento. Imagina, o que Deus quer fazer na sua vida é algo extraordinário. Mas existe alguma coisa que tem travado a sua vida, impedindo que os planos de Deus venham se materializar em você. Então é aí o momento que, pela permissão de Deus, os ciclos começam a se encerrar e às vezes até sem que você queira. Você se vê na obrigação de seguir um outro caminho. Às vezes Deus te separa de pessoas que você ama, não porque Ele quer te ferir, mas porque o objetivo de Deus é te preparar, seja para um deserto, para uma tempestade, mas sobretudo para te preparar para aquilo que Ele tem preparado para você. Diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou no coração humano o que Ele tem preparado. Então essa separação dói, mas dependência excessiva dói mais do que essa separação. Porque você só consegue descobrir o fruto disso com o passar do tempo, quando às vezes já não tem mais como reverter isso. Sabe qual é um dos maiores erros espirituais que as pessoas cometem? É tentar permanecer no lugar onde Deus já disse chega. Deus está querendo pôr um ponto final aonde você tem buscado só a continuação. E tem muita gente deixando de lado os planos de Deus para viver os seus próprios planos. Muita gente tem orado a Deus pedindo restauração, quando o que Deus está dizendo para ela com respeito àquilo é o seguinte: olha, pode deixar ir, se desprende, não se apega a mim. E da mesma forma como Deus permite que hajam separações, Ele também estabelece uniões que sejam estratégicas. Uniões que fortalecem a sua fé, que te alinham ao seu propósito. Uniões que não vão drenar sua identidade, que te aproximam mais de Deus. Os homens de Judá permaneceram com Davi porque eles reconheceram a autoridade e o tempo de Deus na vida de Davi. Quer dizer, a união verdadeira, ela não é conveniência. É alinhamento espiritual. Então aqui vai uma pergunta que pode te ajudar a decidir se união ou separação diante daquilo que se apresenta a você. A pergunta é a seguinte: isso me aproxima ou me afasta do propósito de Deus? Se é algo que te afaste do propósito de Deus, por mais que você esteja apegado a isso, por mais que você goste, não é união, é distração. E por outro lado, se algo dói, mas te amadurece, talvez não seja perda, seja parte desse processo. Então, fazendo essa pergunta, você vai conseguir definir o que eu faço agora? Separação ou união? E eu tenho a certeza que por causa das escolhas que você vai fazer, isso vai te ajudar a seguir o seu propósito com Deus. Então, talvez você esteja vivendo um término, perdendo uma amizade, de repente mudando de fase na vida. Talvez você esteja se sentindo sozinho. Guarda o que eu vou falar aí dentro de você. Antes de grandes uniões, Deus trabalha com separações. Primeiro, Ele te tira dos ambientes velhos para te colocar em novos ambientes. Ele tira pessoas que já não podem mais contribuir na sua vida com o seu propósito e acrescenta pessoas que serão usadas por Ele para te ajudar a chegar lá. Então, o conselho que eu tenho para te dar hoje é: não rejeite o processo só porque ele não é confortável. Porque o propósito de Deus não é te manter confortável, é te tornar maduro, alinhado e preparado. Se você confia em Deus, confie também no processo. Se apegue a Deus sobre todas as coisas. Olha o que diz esse texto de Salmos, capítulo 91, versículos 14 ao 16. Diz assim, olha: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei.
Na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. E ele finaliza falando: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Olha o quanto é importante você se apegar ao processo de Deus na sua vida. Isso vai te ajudar a viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Esse é o canal A Busca Devocional. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, clica no botão do sininho para receber as notificações sobre todos os nossos vídeos e vem fazer parte dessa comunidade que busca o crescimento espiritual diante de Deus. Eu fico por aqui, que Deus abençoe a sua vida.